Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Sejam bem-vindos ao mundo da magia da transformação. Neste vídeo vamos falar de magia e poder político, tá bem? Que é o tema que foi pedido por um dos nossos seguidores, o Jean-Pierre, tá? Mas, antes de começar, como sempre, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, aquele que não está inscrito, tá bem? Lembrem de apertar a campainha para ficar por dentro das novidades, né? Feito o nosso ritual que todos os youtubers fazemos de se inscreva no canal. Tá? Vamos ao conteúdo deste vídeo. O tema de magia e poder político é uma coisa extremamente interessante. Tá? Existem livros sobre isso, existem histórias mil, mas em realidade a magia e o poder se conectam. São casos isolados, como o caso de Rasputin na Rússia, ou é uma constante? Bom, é disso que nós vamos falar bem claro neste vídeo, e eu vou dividir o vídeo em 3 partes. A primeira parte vou dar alguns exemplos. Na segunda parte eu vou explicar um pouco de onde vem este matrimônio entre magia e poder, e na terceira eu vou falar de que está acontecendo agora, não necessariamente no poder. Também. Bom, vamos começar pelo fato de que a magia e o poder sempre andaram juntos. Também não importa a ideologia do governo. Quase sempre tem algum elemento sobrenatural por trás. Também. Só que, claro, a gente só vê aqueles que ficam escrachados, né? Por exemplo, vemos o caso de Rasputin, como falei antes, que levou a família real russa à destruição, né? Mas isso é muito mais comum do que parece. Ou seja, os nossos governantes, a maior parte das vezes, sempre tem algum elemento de magia junto a eles. Mas, digamos assim, como assim? Não é que muitos regimes são contra. Primeiro, estamos no Ocidente. No Ocidente, a magia estava proibida até pouco tempo atrás. Como que os governantes andavam sempre envolvidos com magia? Primeira coisa, vou recomendar para vocês, depois de assistirem este vídeo, ver o nosso vídeo de O Monopólio da Magia, onde eu analiso muito bem como as igrejas monopolizaram a magia durante muito tempo. Não que a magia foi suprimida, foi toda canalizada através do cristianismo. Tá bem? Só a igreja tinha o poder de controlar o intercurso entre o além e nós. Porque a magia, no final das contas, faz isso, né? Nós simplesmente abrimos portais para outras realidades. Bom, isso era um privilégio de um grupo. E quem tentasse fazer fora desse grupo morria. Era acusado de herege, de monstro, de demoníaco, etc. E morria queimado. A partir de um certo momento, isso começa a se popularizar. Mas essa proibição era para as pessoas comuns. Não valia para os governantes. Por favor, os governantes sempre tiveram contato com a magia porque precisavam da magia. Isso vamos analisar na segunda parte. Mas vamos a alguns exemplos clássicos. Vou começar de trás para frente, já na parte moderna, tá? Não vamos ir muito longe. Vamos ir a Rainha Elizabeth e o famosíssimo Dr. John Dee, com seu sócio Edward Kelly, que são famosíssimos precisamente porque criaram todo o sistema de magia enoquiana. Mas John Dee não era simplesmente um mago que a Rainha Elizabeth bancava porque, sei lá, não tinha outra coisa para fazer. John Dee era o assessor da Rainha Elizabeth. Tá bem? Era o braço direito dela em toda a parte de paranormalidade. E mantinha a rainha tanto protegida quanto, assim, fornecendo para ela um monte de informação que vinha de outros planos. Ok? Então, a Rainha Elizabeth, até o dia da morte dela, dependeu em tudo, ou muita coisa, do John Dee. Ele efetuou um monte de missões para ela, não é somente um mago, também agia como espião, né? Então, era um personagem importantíssimo. O que aconteceu quando ela morreu?
o cara cai em desgraça, muito comum, porque o sucessor dela, Charles, entrou com outro grupo. E, cara, cai fora, não quero nada com você. Então, aqui nós temos um exemplo muito bem sucedido de magia dentro da corte, dos mais famosos. Depois, naturalmente, sempre cada rei tinha um cara que assessorava, mas alguns ficaram muito visíveis, como foi o caso de John Dee, de acordo? Continuando, vamos cair num caso já um pouco mais tenebroso, que é o caso de Rasputin. Quase todo mundo ouviu falar desse nome, algumas pessoas não sabem muito bem quem era, mas era um Rasputin, etc. Rasputin é um monge que, como muitos monges, lembremos que, por exemplo, Eliphas Levi era sacerdote e era mago, né? Rasputin era um mago, místico, feiticeiro, etc., que terminou envolvendo toda a família real russa. Tá vendo? E caiu num mau momento, porque tem vezes que estes caras ajudam, outras vezes atrapalham, mas o país aguenta. Mas nesse caso, o Rasputin entrou num momento muito terrível, que foi na Primeira Guerra Mundial, e o povo russo estava todo alvoroçado com a Revolução Bolchevique, Menchevique, os dois grupos brigando, e Rasputin assessorou muito mal. Realmente assessorou muito mal, e terminou na morte da família real russa inteira, que é uma coisa muito rara de acontecer, porque as estirpes reais geralmente se mantêm, porque sabemos, são o braço de ação dos Elohim. Então, é muito raro ter um massacre como foi aquilo. Mas, digamos que Rasputin é o clássico caso do místico tenebroso. Tanto que ficou, ele é um Rasputin, quer dizer, um personagem escuro, tenebroso, desagradável, maquiavélico, assim, ficou tudo na figura dele. No mesmo cara era bastante feio, né? Isso não ajudava. Então, aí temos outro claro caso, né? Esse é um caso negativo. Se seguimos avançando um pouco no tempo, vamos dar um caso muito interessante, que é Hitler. Me pediram para fazer um vídeo sobre toda a parte esotérica do Terceiro Reich, que eu falei que por enquanto prefiro não falar muito disso por diversos motivos. Também. Além que tem um monte de informação por aí. Mas tem coisas que são bem interessantes. Ou seja, tem muita coisa aí. O Terceiro Reich inteiro estava montado numa estrutura místico-religiosa poderosíssima, alternativa ao que nós temos agora. Então, aí daria para fazer vídeos e vídeos e vídeos. Mas tem muitas pessoas falando um monte de coisas. Não é meu objetivo falar disso, tá? Mas vamos dar agora um caso muito interessante, que era o cara que apoiava o Hitler no começo, tá? Harmsen. E uma coisa muito interessante, porque tem documentários sobre ele. Ele é um vidente e místico muito famoso também na Europa, não necessariamente na Alemanha, na Europa. O cara cobrava fortunas por uma consulta com ele. Tinha um iate pessoal na época, que ter um iate era uma coisa para a família real. O cara tinha também. E foi ele que foi assessorando Hitler para ir subindo no poder. E parece que tem uma história por aí que ele falou: se você vai uma noite e extrair uma raiz de mandrágora, não sei onde, você vai ser nomeado chanceler. Aí aconteceu o negócio do incêndio famoso, Reichstag, não sei o que. Bom, e o Hitler virou chanceler, tá? E, naturalmente, a primeira coisa que aconteceu nesse caso é que o cara apareceu morto. Um dos pequenos problemas de estar em contato com o poder. Bom, o cara tinha um problema, que era judeu. Então, para um cara que estava já colocando uma onda absolutamente antissemita dentro do governo, ter um vidente, um místico, um cara que te apoia, que é judeu, não ficava muito bem. E o cara terminou com vários tiros e acabou a coisa por aí. Então, mais um caso. Mas o Hitler usou muito bem os poderes dele também para conseguir chegar no poder. Depois teve outros. Okay? E tinha também os que serviam de base para ele. Tinha místicos poderosíssimos, assim, alemães e austríacos, que foram os que forneceram a base para criar o arcabouço que virou
terminou virando depois o Terceiro Reich. Tá vendo? Então, novamente, associação. Magia e poder. Continuando, vamos passar já para a década de 70. E vamos para um personagem muito famoso que é José López Rega, na Argentina, ou seja, meu país. E ele é conhecido como El Brujo. Então, se algum de vocês lembra de quando Rodrigo Lombardi fez O Astro, que tinha uma parte que ele estava num país, no final, um país latino-americano, e falava fora el brujo, etc. Bom, isso era uma referência a López Rega também. López Rega era o vidente, assessor, etc., de Perón primeiro, de Juan Domingo Perón, e depois de Isabel, a esposa dele, que ficou no cargo de presidente, porque era vice, né, quando Perón morreu. E ficou sempre muito estranho, porque tem as teorias que López Rega terminou envenenando Perón com Isabel, enfim. Aquela coisa que ninguém vai saber nunca. Mas a realidade é que López Rega tinha um poder imenso. E ao que tudo indica, também tinha capacidades místicas, mágicas muito boas. Também. Porém, novamente, como no caso de Rasputin, ele terminou levando o governo ao desastre. Sinal que quando estes caras chegam diretamente ao poder, nem sempre sabem como fazer as coisas. Porque uma coisa é um mago assessorando e outra coisa é um cara desses diretamente tendo que tomar decisões. Nem sempre são bons. Mas esse é um segundo caso onde um místico, um mago, ou seja, um cara espiritualizado, é absolutamente negativo para um governo. Quando me fizeram uma pergunta, me falaram especificamente de Rasputin e de López Rega. E realmente são dois exemplos de caras que mandaram os governos para o buraco. Também. E que tinham um poder imenso. Bom, poderíamos tomar como um último caso geral de contato entre magia, ou, digamos, parte assim, espiritual, mágica e poder, o próprio caso da Igreja Católica. E aqui vamos a uma frase que me ensinaram quando eu era criança. Também. O Papa fala com Deus. Muito bem, minha mãe sempre me repetiu isso. O Papa fala com Deus e por isso que ele é infalível. O Papa é infalível porque ele fala com Deus. Ou seja, Deus fala através dele. Ok? Ou seja, quando vocês têm uma encíclica papal, é que o Espírito Santo falou através do Papa. Bom, agora está naturalmente em Roma na discussão, porque nós temos por primeira vez um Papa popular, e ele não fala especificamente com o Espírito Santo. Então, por exemplo, estavam discutindo outro dia num canal que estava seguindo que tem uma comoção porque ele não se ajoelha na frente do Espírito Santo, porém se ajoelha na frente das pessoas, tá? E na frente de algumas virgens. E, bom, isso é muito simples de entender quando nós saímos do monoteísmo e da teologia e vamos diretamente, como já tratamos muitas vezes neste canal, para o conceito dos custódios. Os Elohim, os Anunnaki, as entidades que sempre estiveram atrás de nós, que nos criaram e que, aparentemente, até hoje nos controlam. Isso não tem nada de estranho, ou seja, quando alguém chega à posição do Papa, ele está em contato com um desses seres. E é esse ser que assessora. Novamente, temos que o mundo espiritual em contato com o mundo físico, que é isso que se fala de poder político e magia. Ou seja, o político precisa um conselho que não venha desta realidade, venha de outra realidade. E no caso do nosso Papa, de qualquer Papa, ele controla um império, o maior império do mundo. Ou seja, 1.200.000.000 de pessoas. Só isso. Acho que ele precisa um pouco de ajuda para poder controlar tudo isso, né? E, bom, aí temos um exemplo muito mais claro e que é colocado como se fosse uma coisa espiritual, quando em realidade é clarissimamente um exemplo de contato mágico, né? De mundo material com mundo espiritual. Só que, claro, como falei no monopólio da magia, como é da igreja, então tudo bem, não é magia, é Deus que fala. Não, é um dos Elohim que fala, com o cara que esteja aí no momento. Tá? Neste caso em particular, ao que tudo indica, o Bergoglio, ou seja, Francisco, não fala exatamente com os de sempre e fala sim com 5 senhoras diferentes. Isso é um pouco diferente, mas tudo bem. Continuando. Dá para sentir a ideia? Dá para ver o contexto?
Então vamos passar para a segunda parte. De onde vem este negócio de que os governos terminam sempre tendo contato com a magia? E é muito simples. Nós temos que retroceder alguns milhares de anos, uns 2.600, 1.700 anos, a um momento em que o poder está na mão de uma raça que não é humana, que está amplamente descrita em todos os nossos livros. Só que a gente foi ensinado a não ver. Essa raça nós chamamos aqui no canal de custódios, o nome alternativo é vigilantes, mas eu não gosto de usar muito para não confundir com os 200 vigilantes do livro de Enoch, né? Também são conhecidos como Elohim, como Anunnaki, como Teoi, tem vários nomes ao longo do mundo. Todos se comportam igual, todos comandavam da mesma forma. São dois grupos permanentemente em conflito e criaram e controlam a raça humana desde sempre. Isso que todos os textos antigos indicam. Em algum momento, há uns 2.600, 2.700 anos por aí, o poder começa a passar para os homens. Ou seja, o primeiro rei, por exemplo, em Israel, é Saul. Yahvé passa o poder para Saul com muito desgosto. De acordo? E inferniza Saul até que Saul se suicida. Mas não é o único exemplo. Já falei em outros vídeos, por exemplo, de Níobe, quando se atreve a enfrentar a Apolo e Diana. E eles não duvidam um instante. Matam todos os filhos de Níobe, matam o marido, matam o cunhado, acabam com a dinastia dela. E Níobe era filha de Zeus. Ou seja, o que Níobe fala? Por que vocês estão adorando ainda eles se nós estamos aqui? Eu sou descendente de um Deus, eu posso governar vocês. Ou seja, a passagem do poder dos custódios para nós foi extremamente traumática. E o que aconteceu? Os homens se encontraram de repente, essa é a hipótese mais simples de ver, né? Os homens se encontram de repente no controle de uma maquinária de poder para a qual não estão preparados. As estruturas que temos, estruturas morfogenéticas, estruturas de egrégora que nós temos para comandar, porque são estruturas de egrégora que são usadas para comandar, não são preparadas para um ser humano. São preparadas para um Anunnaki, são preparadas para um Elohim. Quando um ser humano entra no mundo do poder, rapidamente fica psicopático, fica sem sentimentos, trata as pessoas como se fossem qualquer coisa. Isso é próprio da estrutura, porque não foi criada para nós. Nós estamos operando uma estrutura que foi criada para ser utilizada por seres muito mais poderosos que nós. Então, simplesmente, a pessoa que está no poder não tem, muitas vezes, dependendo do tamanho do que tem que administrar, não tem capacidade para fazer isso sozinha. E então vai recorrer que ao outro lado. Tem alguém que está junto comigo que vai me ajudar a governar. Esse é o princípio da magia. Seja feito como no caso da igreja, que o Papa fala com Deus, ou através de alguém que me fala, que está em contato com outro lado e que pode me assessorar. Ele fala, o que eu faço? X ou Y? E o cara chega e fala, não, eu falei com não sei quem e me disse, faça X. E lá vou eu, faço X. Por quê? Porque ele me disse, deu certo. Vamos de novo. Próximo problema, eu vou consultar de novo com ele. E aí se gera uma coisa que vem de milhares de anos. Os seres humanos nunca perderam contato com o mundo espiritual, porque esse contato é necessário para poder governar, porque sozinhos, muitas vezes, dependendo do tamanho do que tem que governar, eles não conseguem. Tá vendo? Até os próprios Elohim tinham problema para governar, e isso é visível nos textos antigos, né? Bom, depois de toda esta explicação, o que está acontecendo agora? E de uns 150 anos para aqui, mais ou menos, as coisas começaram a mudar. A magia começou a ficar cada vez mais aberta e mais à disposição de todo mundo. Então, já não é mais um privilégio de uma pequena elite estar em contato. Essas não são palavras minhas, são de Paul Wallis, tá vendo? O pastor anglicano. Então, o que antes estava restrito a um grupo, agora está na mão de quem quiser estudar.
Tá vendo? Então, naturalmente, os governos continuarão usando, assim, o contato com o outro lado, precisam disso, mas a magia começa a formar parte da vida de todo mundo. E isso quer dizer, de alguma forma, que cada um de nós começa a ter um grau de liberdade e de responsabilidade para criar a própria vida. Isso para as pessoas que querem usar a magia, de acordo? Já falei em alguns vídeos isso. Nem todo mundo vai usar magia. No final, os que usemos magia vão ser uma minoria, como sempre. Tá? Mas vai ser uma minoria que vai aumentar muito. Uma coisa que antes era proibida, agora está à disposição de todo mundo. Também, mesmo que você fale, eu tenho medo de usar magia, mas você sabe que existe. E os princípios da magia, que são os de tomar controle da sua própria vida no meio, se infiltram na vida das pessoas. Então já não dependem mais do que um governo fala, e sim do que elas querem fazer. Isso está amplamente representado neste momento, por exemplo, pelos livros de autoajuda. Se vocês querem não falar exatamente de magia, bom, vejam para a parte de autoajuda. Que vai falar o quê? Você cria seu próprio mundo. Se isso é assim ou não, ou até onde isso é assim, é outro tema. Mas é a ideia básica da magia. Não ficar inerme, esperando, estou aqui e seja o que alguma divindade quer. Tá? Escolha a divindade que você quiser. Tá? Não. O sea, eu tenho um poder, posso me comunicar e posso tomar decisões acertadas, mais ou menos, ou mais acertadas, digamos, porque alguém está me guiando, porque alguém está me indicando, dizendo o que posso fazer, ou está me dando um poder extra para controlar a minha realidade. Antes isso era privilégio dos governos. Neste momento está à disposição de todos. E bom, gente, com isso espero ter dado para vocês um pouco de uma ideia, um pouquinho de ideia do que está acontecendo. Do que aconteceu antes, do que sempre foi assim durante 2000 e poucos anos, aliás, mais de 2000. Este negócio dos governos ter o monopólio da magia se remonta a uns 3.500 anos atrás, ou mais. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Agora, depois de 3.500 anos de segurar a coisa, esse conhecimento está à disposição de todos nós. Isso é o que está acontecendo. Ao longo da história, teve toda uma série de comportamentos, agora está mudando. Para onde vai isto? Como falei em outros vídeos, gente, não sei. Também, eu gostaria de falar para vocês, olha, vai acontecer isto, mas a gente não sabe. Porque nem sequer sabemos, neste momento, se existe uma única realidade ou existem muitas. E então, a pergunta não é o que vai acontecer, é em qual realidade você quer viver. Qual realidade você quer criar? Agora você tem os elementos para isso. Esse é outro conceito interessante. Espero ter respondido a pergunta do Jean-Pierre. E, bom, como falo sempre para vocês, obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas, que para mim são apaixonantes e muito melhor quando posso compartilhar com vocês. E, bom, se a Deus e o Deus estão de acordo, nós nos encontramos no próximo vídeo ou em algum podcast. Um grande abraço a todos.